representante do Ministro da Educação e Cultura, senhor representante da Embaixada de França, o senhor Presidente da Câmara de Estado de Mesoche, o senhor representante do Projeto Carpê, o senhor Presidente da Associação ADADER, minhas senhoras, meus senhores, vereadores da Câmara, minhas senhoras, meus senhores convidados. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença. Acrescentado a isso que educar é desenvolver. Educar é contribuir para o melhor que se pode fazer para um país em via de crescimento. Educar as crianças é contribuir para um desenvolvimento certo e um futuro garantido. Educar as crianças para o ambiente é proteger e é garantir que o nosso futuro será um futuro que todos desejamos. Minhas senhoras e meus senhores, este momento demonstra-nos claramente que a sociedade civil, sobretudo as ONGs, tem um papel muito importante a desenvolver e tem um papel muito importante no que diz respeito a qualquer tipo de crescimento que se tenha, do que se prevê para São Tomé e Príncipe. É nessa perspectiva que a Associação ADADER decidiu, e muito bem, preparar, elaborar e pôr à disposição um projeto sobre o ambiente. Este projeto é um projeto que irá contribuir significativamente para que as crianças no nosso país passem de hoje adiante a ter maior atenção naquilo que são as cuidados que devemos ter com o ambiente. É nessa perspectiva, e lamentando um pouquinho o atraso que nós tivemos, que nós vamos dar início à nossa atividade. Espero que até o final da nossa atividade possamos todos perceber, como haverá um espaço para debate também, perceber aquilo que o projeto pensa em transmitir, é aquilo que todos nós, sobretudo as nossas crianças, poderão aprender com o projeto. Feito isso, vou passar aquilo que será o programa. Para começar, teremos a intervenção do presidente da Associação ONG ADADER, Armindo Pontes. De seguida, teremos breve introdução do representante da Embaixada de França, Dr. Cousy, e depois teremos breve introdução do representante do Carpê em São Tomé e Príncipe, Dr. José Menezes. De seguida, teremos um discurso em nome do Ministro da Educação e Cultura, que será feita pelo representante do Ministério da Educação e Cultura e Formação. Logo de seguida, faremos um breve intervalo, onde nós convidaremos os representantes da Embaixada de França, do Ministério da Educação, Cultura e Formação e também o representante da CAPE a se retirar. E logo a seguir teremos a apresentação do projeto, para de seguida termos a introdução sobre a apresentação daquilo que é educação ambiental pelo Salvador Souza. E terminaremos praticamente a parte final com um debate onde as pessoas poderão pôr questões poderão introduzir questões e serão informados sobre aquilo que é o projeto. Tudo quanto queiram saber sobre o projeto estarão à vontade para fazer nesta parte da atividade. E depois, encerramento, e temos um pequeno coquetel para satisfazer um bocado do tempo que estaremos aqui por dentro. Muito obrigado, meus senhores e meus senhores. Vamos começar ouvindo breve introdução do presidente da ONG ADADER, Armindo Pontes. Faz favor.
Excelentíssimo senhor Ministro da Educação, excelentíssimo senhor representante do Ministro da Educação, Cultura e Informação, excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Estado de Mesós, senhor representante da Embaixada de França em São Tomé e Príncipe, senhora representante da Embaixada dos Estados Unidos em São Tomé e Príncipe, senhor representante da UICCRP em São Tomé, estimados convidados, é com muita satisfação estar aqui hoje, dia 25 de janeiro do ano 2011, junto a vós, para dar a conhecer qual é o papel da nossa organização e fazer o lançamento de dois novos importantes microprojetos. Projetos estes relacionados com sensibilização e educação ambiental. A ONG ADADER é uma associação de defesa do ambiente e desenvolvimento rural sem fins lucrativos, fundada aos 28 de setembro de 2005, sediada na localidade da Rua Barão de Aguaizé, Distrito de Água Grande, cujas as áreas de intervenção inserem-se no âmbito de ambiente, educação, saúde e desenvolvimento rural. Desde a sua formação até a data, esta associação implementou 3 microprojetos, em parceria com a Câmara do Estado de Água Grande, empresas privadas, PNUD, Direção-Geral do Ambiente, ONG Clube de Natureza e ONG SCD, na limpeza do Rio Água Grande, Rio Lucumim e na sensibilização contra a abate das árvores. Senhores e senhores, diretores e diretoras, estimados alunos e alunas, como sabemos, a educação e a sensibilização na vertente ambiental é indispensável para o bem-estar da geração presente e futura. Assim sendo, hoje cabe-me fazer o lançamento de 2 novos projetos, denominados por Projeto Passo-Palavra 1 e 2, e que contam com parcerias financeiras da Cooperação Francesa e do Programa Regional de Ação Central para o Ambiente, o ICNCRP. O projeto Passo-Palavra 1 é destinado ao Distrito de Mesós e conta com 59,2% do total pela cooperação francesa e de 40,8% do total por parte da ONG ADADER. Este projeto tem como objetivo principal despertar nos alunos, professores, funcionários das escolas e comunidade em geral o interesse em colaborar com o processo de conservação do meio ambiente, garantindo assim uma melhor qualidade de vida para todos neste distrito. O projeto Passo-Palavra 2 também é destinado ao Distrito de Mesós e conta com 65,7% da parte do Programa Regional de África Central para o Ambiente, o ICNCRP, e de 34,3% da parte da Associação ADADER. O referido projeto tem como objetivo fomentar uma atitude crítica para criar novos valores individuais e coletivos perto das crianças e dos jovens para promover a proteção do ambiente. Agora, o que resta à ONG deve fazer é zelar pelo cumprimento exaustivo do programa e uma boa gestão dos fundos postos na disposição por parte dos parceiros internacionais, do qual eu, na qualidade do presidente da associação e coordenador do projeto, comprometo-me por minha hora tudo fazer para que os resultados finais dos dois possam atingir os objetivos preconizados. Para terminar, gostaria sinceramente de agradecer às representações dos 2 parceiros internacionais aqui presentes pelo apoio concedido na educação ambiental de São Tomé e Príncipe, em especial no distrito de Mesós. Muito obrigado. Nesse momento, vamos passar, vamos dar continuidade ao nosso programa e, como acabaram de ouvir o discurso do Presidente, o maior beneficiário do projeto será o Distrito de Mesós. Na apresentação do programa, o outro moderador, o Lapso, não citou um dos pontos do programa, que seria, encerramento das atividades, ou da cerimônia, né?
feita pelo nosso autarca, tanto o presidente da Câmara Distrital, Nelson Carvalho, aqui presente. Então, vamos prosseguir. Nesse momento, feita a introdução tanto pelo presidente da ADADER, vamos passar tanto para a apresentação feita pelo representante da Embaixada de França. Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le président d'ADADER, Messieurs les présidents des associations, Mesdames, Messieurs, chers élèves, c'est avec grand plaisir que je suis présent ce matin auprès de vous pour le lancement du projet Passa Palavra, éducation environnementale, qui concerne 21 écoles du district de Mesochi. Le thème de l'environnement, vous le savez, est une des préoccupations majeures qui touche l'ensemble des pays, quelle que soit leur situation géographique. C'est aujourd'hui une priorité incontournable qui a été l'objet de rencontres internationales au plus haut niveau. Je veux évoquer le sommet de Copenhague de l'an passé. Mais au-delà de ces rencontres politiques, il faut être conscient que l'environnement est l'affaire de tous, que la lutte pour un meilleur environnement est une responsabilité partagée par toutes les générations. C'est un combat qui sera long, mais qui nous concerne tous. En effet, la protection de l'environnement est une problématique qui prend chaque jour plus d'importance. Les mots réchauffement climatique ou pollution font aujourd'hui partie de notre quotidien et nous connaissons les graves conséquences qu'ils peuvent avoir sur l'environnement, donc sur notre vie de tous les jours. Nous savons aussi que ces phénomènes ont amené à des prises de conscience relatives à la protection de l'environnement et à la nécessité d'un développement durable, c'est-à-dire un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre bien entendu la capacité des générations futures à répondre à leurs préoccupations. Le comportement des hommes a une grande part de responsabilité dans la dégradation de l'environnement. Il doit donc être au cœur de sa protection. Protection qui implique impérativement des changements de comportement et nous le savons tous, cela est souvent plus facile de faire prendre conscience de ce problème aux enfants, de leur faire prendre conscience des changements de comportement que cela implique. Ces enfants sont notre avenir et ce sont eux qui, d'ici quelques années, auront la responsabilité de gérer l'archipel, mais aussi de gérer les ressources naturelles. L'ONG ADADER a monté ce projet d'éducation environnementale auprès de ces 21 écoles du district. En créant un projet comme celui-ci, les membres d'ADADER montrent qu'ils veulent être acteurs de leur propre développement. Ils font un pari sur l'avenir en cherchant à travailler avec l'avenir de ce pays, c'est-à-dire les enfants. À l'ambassade de France, nous avons été intéressés et par ce pari, car il nous est apparu dès le départ comme très réfléchi. Les responsables d'ADADER ont attendu d'ailleurs de trouver des financements pour commencer les démarches de mise en œuvre du projet. Plusieurs actions ont été menées avant même le dépôt du dossier auprès de l'ambassade de France. C'est ce sens qui nous a paru intéressant et digne de confiance. L'ONG ADADER n'est pas une ONG bénéficiant de beaucoup d'expérience, nous le savons. Avant ce projet, elle n'a travaillé que sur des événements ponctuels. Mais nous savons aussi qu'elle a toujours fait sérieux. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'accorder notre confiance à l'ONG ADADER et à ses responsables et à son président en particulier. La seconde raison de cette décision favorable est le fait que le projet concerne une thématique essentielle pour le développement de Sao Tomé et Principe. Aujourd'hui, l'ambassade de France est là, auprès de vous, pour accompagner la mise en œuvre de ce projet et auprès de tous les élèves des écoles auditrices de Mesochi, mais aussi auprès des professeurs, des formateurs et de tout le personnel scolaire de ces écoles. Nous ne doutons absolument pas que les différentes actions qui vont être mises en œuvre vont éveiller les consciences des élèves, professeurs et parents sur les divers problèmes environnementaux inhérents à notre comportement quotidien et qui sont un danger pour l'environnement. Elles permettront de stimuler des échanges entre les élèves et les professeurs des différentes écoles, mais aussi elles permettront de développer une attitude critique en relation au comportement quotidien de chacun et à l'apparition de nouvelles valeurs individuelles et collectives qui visent à défendre et protéger notre environnement. Nous espérons enfin que ce projet ne sera que le début, un premier pas en vue de travailler ensuite à l'échelle nationale
dans toutes les écoles du pays et même avec toutes les communautés du pays. Ce projet mérite le soutien de chacun pour l'avenir des enfants et de Sao Tomé. Longue vie au projet Passa Palavra. Muito obrigado. Excelentíssimo Senhor representante do Ministro da Educação, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara do Estado de Mesós, Excelentíssimo Senhor representante da Embaixada da França, em São Tomé, nós, a nível de Capé, eu sou o ponto focal de Capé, chamo José Menezes, não sou doutor como foi ventilado aí, mas sou engenheiro, trabalho no Ministério da Agricultura, e o Capé é uma organização não governamental também, é uma organização que está baseada na região da África Central e abarca cerca de 10 países da África Central. Nós temos estado a financiar alguns projetos de vínculo ambiental em São Tomé. Já financiamos vários projetos, já financiamos o projeto de Príncipe, já financiamos o projeto no Distrito de Barra, por 2 vezes, já financiamos também no Distrito de Mesós um projeto através da ONG Monte Pico. E neste momento nós temos um projeto que é o projeto da ADER. Também temos um outro projeto que vai iniciar, que é da Liga de Conservação da Natureza, que está cá o Sr. Presidente, que é no Distrito de Candigá. Portanto, há vários projetos que o CARPE, que é o financiamento do governo americano, portanto, o CARPE, que é um programa regional de África Central para a Conservação da Natureza, financia alguns projetos ambientais no quadro da África Central. Como vocês sabem, há duas grandes florestas no mundo. Uma é na Amazônia, outra é na África Central. E no quadro da conservação do ambiente, o governo africano põe à disposição dos países da África Central, que são 9 a 10 países, põe à disposição alguns montantes para microprojetos no sentido de sensibilização e educação ambiental. Portanto, é nesse âmbito que o ADR também apresentou um projeto e teve, portanto, o benefício do financiamento. Não estou cá para fazer grande discurso, não é essa a intenção. A intenção é realmente apresentar o projeto, conhecer a finalidade do projeto. E qualquer informação que alguém necessitar a nível do CARPE, está disponível para dar a dirigente da agricultura. Então, eu queria